Imagine uma pessoa no auge do sucesso. Ela conquistou tudo: fama, dinheiro, poder. O mundo está a seus pés. Mas de repente, ela começa a ouvir aquela voz interior sussurrando: você é intocável, você é melhor que os outros. Essa voz, meus amigos, é o ego. É exatamente sobre isso que Ryan Holiday nos alerta no seu primeiro capítulo de O Ego é Seu Inimigo. Ele nos apresenta a história de um jovem estrategista político, alguém que poderia ser qualquer um de nós, cheio de ambição e talento. Esse jovem, subindo rápido, planejando cada movimento, como um mestre de xadrez. Mas, em um momento crucial, ele começa a acreditar que é mais esperto que os todos, que não precisa ouvir conselhos, que as regras não se aplicam a ele. E o que acontece? Um erro, um escândalo, e de repente tudo desmorona. A carreira, a reputação, os sonhos, tudo vira pó. Holiday usa essa história para mostrar como o ego é uma armadilha. Ele nos faz acreditar que somos invencíveis, mas, na verdade, nos cega para nossas fraquezas. No capítulo inicial, ele cita o filósofo Epiteto, um filósofo estoico, que ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. O jovem da história reagiu com arrogância e pagou o preço. E sabe o que é mais louco? Isso não é só uma história de um político fictício, é uma história de qualquer um de nós, que já deixou o ego falar mais alto, seja ignorando um conselho, seja querendo provar que está certo a todo custo. Esta narrativa nos joga de cabeça no tema central do livro. O ego é um inimigo interno, sempre à espreita, pronto para nos sabotar. E para entender por que Ryan Holiday é tão obcecado por essa ideia, precisamos conhecer um pouco da jornada dele mesmo. Vamos falar sobre quem é esse cara que nos desafia a domar o ego. Ele é um cara que viveu na pele os altos e baixos da ambição. Nascido em 1987 na Califórnia, ele largou a faculdade aos 19 anos para trabalhar com Robert Greene, sim, com o autor de As 48 Leis do Poder. Imagina só, um jovem sem diploma, mergulhando de cabeça no mundo do marketing e da estratégia. Ele se tornou diretor de marketing da American Apparel, uma marca gigante na época, e trabalhou com autores e celebridades, mas com um sucesso que, em momentos de sua carreira, ele deixou a arrogância tomar conta, achando que sabia de tudo. Foi aí que ele encontrou o estoicismo, uma filosofia antiga que o ajudou a colocar os pés no chão. Ele transformou essa lição em livros como O Ego é Seu Inimigo, onde mistura histórias reais, filosofia e experiências pessoais para nos ensinar a viver com mais humildade e propósito. Ryan não escreve como um guru intocável. Ele escreve como alguém que já caiu e aprendeu a se levantar. E é exatamente essa autenticidade que faz o livro
tão poderoso. Vamos mergulhar agora nos principais ensinamentos de o ego é seu inimigo e descobrir como aplicá-los na nossa vida. Um tema atual em que os egos estão tentando controlar o mundo. O livro é um soco no estômago, mas do jeito bom. Ele nos obriga a olhar no espelho e reconhecer como o ego pode nos estar atrapalhando. O Ryan Holiday divide o livro em 3 fases da vida: aspiração, sucesso e fracasso. Em cada uma, o ego pode ser nosso pior inimigo. Eu separei, como de praxe, os 10 melhores momentos do livro e transformei cada um em um ensinamento prático. Vamos lá? Ensinamento 1. Fale menos, faça mais. Holiday conta a história de pessoas que falam muito sobre os seus planos, mas nunca agem. O ego adora nos fazer prometer mundos e fundos, porque isso nos dá validação instantânea. Mas ele nos alerta: falar é fácil, fazer é que é difícil. A lição aqui é simples. Pare de anunciar os seus sonhos e comece a trabalhar neles. Quer escrever um livro? Escreva uma página por dia. Quer abrir um negócio? Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Silêncio é o poder. Ensinamento 2. Seja um eterno aprendiz. No livro, Holiday cita o sistema de treinamento do lutador Frank Shamrock, que sempre buscava aprender com as pessoas melhores que ele. O ego nos faz achar que já sabemos tudo, mas a humildade nos mantém aprendendo. Eu caí nessa armadilha de achar que não precisava de ajuda. E você? A lição é: procure mentores, leia livros, ouça quem já chegou lá. Nunca pare de aprender. Ensinamento 3. Aceite que você não é o centro do universo. Holiday explica que o ego nos faz pensar que tudo gira ao nosso redor. Ele dá o exemplo de pessoas que se ofendem com críticas ou se acham indispensáveis. Eu já me peguei levando coisas para o lado pessoal no trabalho. E isso só me estressou. A lição: desapegue da ideia de que o mundo te deve algo. Foque no que você pode controlar: suas ações, sua ética. Ensinamento 4. Discipline sua mente para o sucesso. O livro é cheio de histórias de pessoas que falharam por falta de disciplina. Holiday fala sobre o estoicismo, que nos ensina a controlar emoções e focar no que importa. Eu aprendi: quando o ego quer atenção, a disciplina é que mantém no caminho. Crie rotinas simples, como meditar 5 minutos por dia ou planejar a sua semana. Isto te dá clareza. Ensinamento 5. Histórias são exageradas. Foque na verdade. No capítulo 1, Holiday diz que histórias, como a do estrategista político, muitas vezes são contadas com um tom extra de glória. O ego ama inflar nossa narrativa. Já reparou como a gente às vezes exagera nossas conquistas? A lição aqui é: seja honesto consigo mesmo. Reconheça as suas vitórias, mas também
suas falhas. Isto te mantém com os pés no chão. Ensinamento 6. Fracasso é um professor, não um inimigo. Holiday usa exemplos de pessoas que se recuperaram de grandes quedas, porque aprenderam com o fracasso. O ego nos faz temer o fracasso, o erro, mas ele é a parte do crescimento. Eu já falhei em projetos e percebi que o que me levantou foi analisar o que deu errado. A lição: quando cair, pergunte: o que isso me ensinou? E siga em frente. Ensinamento 7. Cultive resiliência. O autor enfatiza que resiliência é o antídoto contra o ego. Ele conta histórias de pessoas que enfrentaram adversidades sem se deixar abater. Eu me lembro de momentos em que quis desistir, mas insistir me fez mais forte. A lição é: treine sua mente para aguentar as pancadas da vida. Comece pequeno, enfrente um medo por semana. Ensinamento 8. Faça o seu melhor sem esperar aplausos. Holiday nos diz que o ego busca validação externa, likes, elogios, prêmios, mas o verdadeiro sucesso vem de fazer um trabalho excelente, mesmo sem reconhecimento. Eu já me peguei querendo agradar todo mundo, mas aprendi que o foco deve ser no meu esforço. A lição: dê seu melhor, independentemente de quem está olhando. Ensinamento 9. Seja generoso, não arrogante. O livro destaca que a generosidade derrota o ego. Holiday cita exemplos de líderes que ajudaram outros sem esperar nada em troca. Eu percebi que ajudar alguém, mesmo que seja com algo simples, me faz sentir mais leve. A lição é: compartilhe seu conhecimento, seu tempo, sua energia. Isso te torna maior que o ego. Ensinamento 10. Viva com propósito, não com vaidade. Por fim, Holiday nos ensina e nos desafia a buscar um propósito maior que nós mesmos. O ego quer fama, o propósito quer impacto. Eu comecei a me perguntar: o que eu quero deixar no mundo? Livros na estante? Essa pergunta mudou uma perspectiva. A lição é: alinhe suas ações com valores que vão muito além de você. Isso te dá direção. Esses ensinamentos são um guia para viver com mais clareza e humildade. O ego é seu inimigo. Não é só um livro, é um convite para olhar para dentro e reconhecer que o maior obstáculo entre você e os seus sonhos pode ser você mesmo. O ego nos faz querer ser o centro das atenções, nos faz buscar validação, mas como Ryan Holiday nos mostra, quando a gente aprende a calar essa voz, a vida muda. Eu comecei a aplicar esses ensinamentos, sendo mais humilde, focando no trabalho em vez de aplausos, aprendendo com meus erros. E a diferença é gritante. Você já parou para pensar onde o ego está te atrapalhando? Talvez
seja na hora de pedir ajuda, de admitir um erro ou de simplesmente ouvir alguém. Essas lições não são só teoria, elas são ferramentas para construir uma vida com mais propósito, resiliência e autenticidade. Então pegue esse livro, lê com atenção e comece a colocar essas ideias em prática. Se você viu esse vídeo até aqui e se inspirou, já sabe, curte, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Ative o sininho para não perder nos próximos episódios. Todo sábado, um novo vídeo. Um livro, uma história, uma transformação. E nunca se esqueça, tenha uma mentalidade imbatível.